Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estar aqui convosco mais uma vez. Já parou para observar que continuamente nossa alma vem se afligindo com as coisas? Muitas das vezes acabamos por permitir que essas aflições nos cause um sentimento de afastar, uma ação de afastar de Deus. E o profeta Jeremias passou por algo parecido. Vamos nos colocar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Lamentações, capítulo 3. Amém? O texto a gente vai ler a partir do verso 21. Do verso 1 ao verso 20, Jeremias vem falando exatamente sobre essas aflições que ele vinha passando. E aí no verso 21, ele vem falando assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém. Podeis assentar. Observa que, se nós deixarmos que a nossa alma fale mais alto, o que pode acontecer é justamente nos distanciarmos de Deus, nos distanciarmos do pregar a palavra, é nos abdicar da renovação das vestes. Tem 3 meses que nós estamos falando sobre renovação das vestes, e com um intuito interessante, que nós busquemos renovar as nossas vestes. Nós temos buscado renovar as nossas vestes? Qual tem sido o nosso empenho em buscar essa renovação? Entendo que nos empenhamos em dar o nosso melhor nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nos nossos afazeres diários. E com Deus? E com as nossas vestimentas? E com o homem interior? Temos buscado amadurecê-lo ao ponto de superar as nossas dificuldades? Ao ponto de superar a vontade da carne? Como diz lá em Coríntios, se não me engano, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Porque o homem interior não está olhando para as coisas, para as circunstâncias, para os problemas, para o problema de relacionamento, para o problema conjugal, não está olhando para a falta de dinheiro, não está olhando para o pneu furado. O homem interior está ligado em Deus. Por isso ele não se aflige. Qual tem sido a nossa frequência em tirar o homem interior e fazer com que ele revista o homem exterior? Ou seja, qual tem sido o nosso empenho em tirar o Espírito Santo de dentro e fazer com que ele nos revista? Para que ele absorva a morte que está na carne, que está na alma. E é com esse texto que eu gostaria de abrir o culto hoje. Eu gostaria de orar por você, orar por mim também, que eu também tenho as minhas aflições na alma, na carne, para que nós venhamos buscar cada vez mais esse revestimento do Espírito, tirar o tesouro que está guardado dentro desse vaso de barro, com a finalidade de absorver a morte e produzir vida para nós, para cada um de nós, e para aqueles que estão na nossa área de ação, aqueles que estão mais próximos a nós.
de maneira que nós venhamos a superar as dificuldades. Não porque somos fortes, mas porque Cristo é mais forte em nós. Amém? Gostaria de convidar o louvor a tomar posição enquanto oramos. Pai, te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, papai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz novo a cada manhã. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor vem resolvendo as nossas aflições. O Senhor vem nos dando capacidade, Pai, discernimento e entendimento, Senhor, para que consigamos, Senhor, estabelecer a tua glória aqui na terra, papai. Pai, obrigado, Senhor, porque somos ferramentas nas tuas mãos. Melhora-nos, Pai, com a finalidade de nos usar mais, nos usar por mais vezes, para alcançar mais pessoas. Te somos gratos, Senhor, pelos louvores que serão entoados, Senhor, por cada nota, por cada palavra entoada em louvor ao teu nome. Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque este vídeo, Pai, em algum momento vai alcançar a pessoa, Senhor, que está precisando, Pai. Vai alcançar, Senhor, aqueles que não puderam estar presentes, Paizinho. Te louvamos e te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem zelado por nós, zelado de nós e daqueles que estão na nossa área de ação, daqueles que estão mais próximos. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero te convidar a se colocar de pé, para nós estarmos louvando o nome do Senhor essa noite. E eu vou ler um versículo aqui com vocês sobre um tema que me tocou muito ontem. E lá em Provérbios 28, 26, está escrito assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Muitas das vezes a gente se apoia no nosso próprio entendimento. É claro que nós fazemos planos, executamos esses planos, mas muitas das vezes nós colocamos a nossa fé em nós mesmos. Porque eu dou conta, na minha própria força eu vou dar conta. E não é assim. Ontem eu fui para um grupo de comunhão da igreja de um colega meu, e a irmã dele recebeu uma revelação na hora, e ela foi lá na frente, entregou a palavra, e ela disse o seguinte, que tinha muitas pessoas ali dentro que estavam fazendo a obra do Senhor o tempo todo, estavam servindo na igreja, mas não tinham alegria mais em servir ao Senhor. Elas sabem que o lugar delas é na igreja, servindo, mas ela não sentia alegria em servir mais. E ela olhou para os jovens que estavam lá e disse a eles: Jesus pode restaurar essa alegria. Só que Ele não vai restaurar essa alegria se você continuar confiando na sua própria força. Você não dá conta das coisas sozinho. E se você parar para observar, é assim no dia a dia. Essa semana, ontem, a palavra foi diretamente para mim. Eu sabia que o Espírito Santo queria que eu estivesse lá, porque a palavra foi praticamente toda para mim. E aí, eu sentada na cadeira, eu percebi que eu vivi a minha semana, essa semana que se passou agora, no automático, com a minha própria força. E para quem já teve a chance de conversar com o apóstolo Baltazar, ele fala: o viver no automático não é viver. Não se vive no automático. Porque quando você passa a viver no automático, pela sua própria força, você já não faz mais nada com alegria, você não percebe que está fazendo porque você está vivendo no automático. E só dá ruim achar que pode sobreviver da própria força. Nós não conseguimos viver da nossa própria força. Não dá certo. Porque vai chegar uma hora que essa força, esse automático que você está vivendo, vai acumular. E na hora que acumular, como é que vai ser? Vocês já tiveram a sensação de viver no automático e chegar no final da semana ou no final de semana e você sentar e falar: caramba, o que aconteceu essa semana? Foi essa sensação que eu tive ontem. O pastor da igreja deles estava pregando e a sensação que eu tive
foi que eu não lembrava de nada da semana, porque eu tinha vivido no automático, pela minha própria força. E Jesus não quer que você viva dessa maneira. Ele quer que você confie. E muitas das vezes a gente acha que os nossos planos são os melhores e não são. Felizmente ou infelizmente, para alguns, não são os melhores planos. E Jesus vai tirar dos seus planos o que Ele tiver para tirar. Não se faça o Deus da sua vida. Tenha um Deus na sua vida, e que esse Deus seja Jesus Cristo. Não faça isso. Confie no Senhor. Meus pais sabem, porque meus pais vivem comigo. A minha escola e as coisas da igreja, para mim, tá uma loucura. Tá assim, no modo rápido e não tô nem vendo. E uma coisa que o Espírito Santo tem falado comigo é para viver um dia de cada vez, confiando nele, porque o que ele tiver para resolver, ele vai resolver. E o que ele tiver para colocar no lugar certo, ele vai colocar no lugar certo. A única coisa que eu tenho que fazer é confiar. E não achar que eu vou vencer pela minha própria força, porque não vou. E eu sei que eu não vou. E eu estou tendo que ceder aos poucos essa força, né? Digamos assim. Eu estou tendo que ceder o controle das coisas na minha vida, porque eu não tenho controle das coisas na minha vida. E o que eu quero dizer para você hoje, não confie no seu próprio entendimento. Não dá bom, não dá certo. E ao final da semana, por favor, senta e reflete. E pensa, vai lá no primeiro dia da semana e fala como que foi o meu primeiro dia da semana. E anota tudo. E anota o que você pode melhorar. Anota o que você pode fazer de melhor, porque não adianta você viver no automático. Não dá certo. Eu não sou adulta ainda. E eu vejo aqui pela minha tia Lu, pelo meu tio Morones, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios, irmãos do meu pai, que não dá bom viver no automático. Não dá bom. Eles que são adultos e sofrem uma pressão maior, eles falam. Seja responsável. Eles passam essa imagem pra gente, é muito interessante. Toda vez que eu vou na casa do meu tio Arley, ele sempre fala pra mim, seja responsável, seja responsável. Mas eu vejo por eles são os meus maiores exemplos. Os adultos da minha família são os meus maiores exemplos de não viver no automático. Porque a pressão, ela é grande, não é? A pressão de ter filhos, de ter que sustentar uma família é grande. Não é fácil. Se você sentar para conversar com um adulto, ele vai dizer para você, não viva no automático. Senta com o apóstolo Baltazar um dia. Eu lembro direitinho do dia que eu estava na casa dele. E ele olhou para a menina que ele estava atendendo. E ela falou para ele, não pastor, porque eu estou vivendo muito no automático. Meu avô repreendeu ela na hora. Eu fiquei olhando assim com os olhos meio esbugalhados. Falei, vixe. Ele repreendeu ela na hora. Por quê? Porque não se vive no automático. Não se vive pela própria força. Não se vive sem fazer planos e sem orar. Não se vive dessa maneira. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que
vou viver. Eu não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, oh, oh. Crente, Jesus. Crente, Creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem Estou vivendo. pela fé. Nada é impossível, crente, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Igreja, declare assim: eu confio em ti, Senhor. Amém, aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não, não. Declare: na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce
Confiamos em Ti, ó Rei Jesus. Confiamos. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Declare: seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Oh, mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Oh, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando eu irei, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu quero dizer para vocês: confie no Senhor de todo o teu coração. Com todo o teu coração, confie naquele que é maior, naquele que é grande, naquele que o nome está acima dos céus e da terra, aquele que é dono dos 4 céus, da terra. Os confins da terra pertencem ao Senhor. Confie nele. Confia no seu trabalho, na escola, na faculdade. Confia. Dentro da sua casa, começa a andar e profetizar o que está na Bíblia. Deus age perante essas situações. Ele age, Ele caminha na sua casa. Os anjos da noiva caminham pela sua casa, te acompanham. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não confie no homem, não confie nas palavras dos homens. São vastas palavras. Eu quero que você declare mais uma vez: seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos
igreja. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui à frente a Bispa Raquel para estar orando pelo Bispo Heber, preletor dessa noite. Pai, Senhor, igreja, amém? Vamos receber aqui o bispo em nome de Jesus. E que você essa noite esteja preparado para renovar as vestes que você precisa, ajustar o que você precisa ajustar em suas vidas. Porque como a Beatriz disse aqui, né? A gente consegue viver de ajuste em ajuste, né? Porque ainda não alcançamos a perfeição, mas corremos para ela. Amém? Então estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor, que vamos receber do Senhor a palavra de Deus que o Senhor já separou para nós. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida do seu filho, que cada dia mais se põe à disposição da tua palavra. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, use o seu filho com autoridade e poder em nossas vidas, para que haja, Senhor Jesus, transformação em nós, e que essa transformação glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? É um prazer novamente estar aqui com você. Podeis assentar. Glória a Jesus. Às vezes no meio do louvor, assim, com essa unção maravilhosa, eu fico com vontade de sair da bateria e correr no meio da igreja. Eu não sei como é que vocês ficam parados atrás dessas cadeiras. Por que vocês não empurram essas cadeiras e saem correndo? Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor. Chuta um bocado de cadeira aí, corre, empurra o irmão para ver se ele cai. Mas não fica parado não, deixa o Espírito Santo mover dentro de vocês. Deixa o Espírito Santo, porque a presença dele está real nesse lugar. Eu fico ali dentro da bateria querendo jogar a baqueta para fora assim, ó, mas tem um vidro aí, ela vai bater e vai voltar em mim, né, varão? Mas a vontade é de cantar em outras línguas, festejar, porque confiamos em nosso Deus. Estamos falando de revestimento, eu quero que você abra a sua Bíblia. Um texto conhecidíssimo, mas como já foi profetizado aqui no meio dos louvores, você pode exercer, você pode profetizar a palavra, Salmo 23, todos sabem de cor e salteado? Eu decorei esse capítulo inteiro, é muito grande, só 6 versículos, eu acabei decorando esse trem, porque na hora da aflição, sabe, pastor Natanael, na hora em que a alma está querendo gritar, na hora que a alma está querendo esbravejar, que ela está querendo não confiar no nosso Deus, eu leio para a minha alma esse texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz é nada, nenhum revestimento te faltará, nenhum revestimento para a sua vida espiritual, física, financeira, nada disso vai te faltar. Mas como a Raquel falou aqui semana passada, foi semana passada ou retrasada? Retrasada, semana passada quem pregou foi o pastor Dioclides na ceia. Há uma decisão nossa em saber que para o salmista ele está dizendo que o meu Senhor não deixará nada me faltar. E às vezes nós estamos diante de desafios na nossa vida que a gente não está reconhecendo o revestimento que da parte de Deus tem para nós. E aí perdemos a oportunidade de sermos bênção na nossa família, sermos bênção na nossa casa, sermos bênção no lugar de trabalho, sermos bênção para nós mesmos. E entendemos que essa confiança que vem da parte de Deus, ela vem pela palavra.
E conhecereis a verdade nos libertará, vos libertará. Se eu confio no Deus, Ele não vai me deixar faltar revestimento, como foi também dito aqui, fazendo analogia ao texto do filho pródigo. Eu vou fazer uma junção das mensagens que foram feitas aqui, tá? Porque foram maravilhosas. E às vezes nós estamos perdendo tempo, muito tempo, com as aflições da nossa alma, com as resistências que a nossa própria alma está colocando diante de nós. E muitas das vezes culpamos até o diabo. O diabo ele só vai ter alcance naquilo que eu deixar ele ter alcance. Amém, igreja? Depois, se dermos, nós vamos ler aqui, vamos dar um jeito de encaixar o texto de Romanos, que fala a respeito do primeiro e do segundo Adão, por causa do revestimento. Jesus Cristo, como segundo Adão, toda a força do pecado, morreu na cruz, foi vencida na cruz. Diga para o seu vizinho assim: toda a força do pecado foi vencida na cruz. E por que é? Eu vou fazer a junção aqui, que eu sei que o Senhor é o meu pastor, mas tem me faltado entendimento. Por exemplo, a Beatriz falou um texto interessante, para a gente não viver, e é isso que a nossa alma faz mediante as circunstâncias do mundo. A nossa alma vai tirando os nossos olhos daquilo que é salvação. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer para nós colocarmos o capacete da salvação, meus irmãos, é um entendimento de que em Cristo eu tenho um revestimento para a salvação. Coloca o capacete da salvação e veja se toda a estrutura que o diabo e a nossa alma tem se envolvido não é para nos fazer negar a salvação. Nos cansar da igreja, nos cansar do casamento, nos cansar dos nossos filhos. Está tudo envolvido a revestimento que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está tudo envolvido na palavra de Deus. Mas essas resistências da nossa alma vai dizer o seguinte: olha, eu vou tirar de vou obscurecer o seu entendimento para que você não entenda que você tem direito ao capacete da salvação. Todo crente que entende Efésios 6, 10, dificilmente ele vai fazer o que a Beatriz comentou aqui. Ele vai titubear em pensar, em confiar na força do próprio braço. Quando eu percebo que eu preciso de dar um jeito com o meu casamento, estou falando de mim aqui, que a minha alma está muito aflita, que as circunstâncias estão muito difíceis, que argumento A, argumento B, argumento C, que nessas horas a gente olha só para o umbigo, né, Daniel? E pensa assim: eu estou cheio dos argumentos. E o diabo bate palminha assim para nós e fala assim: que bonito que você está cheio de argumento. Eu quero que você fique cheio de argumento mesmo. Sempre na defensiva, não porque é o outro, porque foi tal coisa. Não, olhe para a sua situação, arranque os seus argumentos, porque como a Beatriz falou aqui, às vezes a gente vai servir de exemplo para alguém, e eu tenho servido de exemplo às minhas filhas, meu Deus, que coisa, nós servimos de exemplo para a nossa esposa, para os nossos filhos, e graças a Deus que é para dentro de casa, porque eles nos conhecem, eles vivem conosco, então não adianta ter argumento. Mas o diabo vai pegar essas estruturas nesses argumentos humanos, falhos, e vai dizer o seguinte: olha, desconsidera aí a armadura de Deus. A armadura de Deus, quando eu olho para aquele texto que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Efésios, ele estava comparando a armadura romana. Exatamente. O Império Romano, a Ellen me perguntou hoje, quantas vezes na semana eu pensava no Império Romano. Eu lá penso em Império Romano. Naquela época, o Império Romano resistiu e outros impérios levantaram. O Império Babilônico levantou e caiu, o Império Romano levantou e caiu, Xerxes levantou e caiu, outros impérios egípcios levantaram e caíram. Mas o apóstolo Paulo, fazendo analogia à vestimenta, eles resistiram com aquela vestimenta durante muitos séculos, talvez uns 3 ou 4 séculos, com um império. Aí às vezes a gente vai viver 90 anos
e esquece de um dia de colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Às vezes nós preferimos não usar. Eu vou dizer para vocês, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se nós ficássemos só nesse texto, nós estaríamos blindando a nossa alma, blindando a nossa mente de muitos contra-ataques do diabo em todas as estruturas e esferas da nossa própria vida. Porque Jesus falando bem assim, do que você está preocupado? Você está preocupado com o que você vai advertir? Com o que você há de comer? Se você vai levantar amanhã com saúde ou não? Olha o lírio do campo. Nem fiam, nem bordam, mas são os mais belos. Olha os pássaros, que não semeiam, e Deus os dá deliberadamente. Agora, quanto mais aos vossos filhos. Por quê? Porque nós ficamos enganados. Vamos colocar nossa estrutura no nosso braço, no nosso salário. Eu preciso de um revestimento muito mais poderoso, que é o revestimento espiritual. Nesse eu preciso estar agarrado, porque ele é o revestimento espiritual da palavra, do capacete da salvação, da espada do Espírito, couraça da justiça, calçado com calçado do Evangelho, não é? Para a preparação do Evangelho. Está tudo no seu devido lugar. Mas às vezes nós andamos pelo caminho do Evangelho para pregar o Evangelho e voltamos estrupiados, com os pés todos machucados, lascados. Por quê? Porque não colocamos o calçado da preparação do Evangelho. Queremos lidar com o Evangelho como se fosse uma coisa assim, uma filosofia de vida. Ledo engano. Isso aqui não é filosofia de vida. Isso aqui é cruz. Isso aqui é misericórdia, isso aqui é graça, essa palavra é viva. E se você fizer uso dela, como precisa ser feito o uso dela, você vai saber que você está revestido com a unção, com a presença de Deus, com o poder de Deus. É pelo testemunho desse revestimento é que eu posso saber que eu estou sendo levado a pastos verdejantes, que para junto a minha alma está sendo guiada para águas de descanso, mesmo andando, ele está dizendo aqui, mesmo estando em vale da sombra da morte. Parece que a humanidade passou por uma pandemia tem 50 anos. Quando a gente vai conversar com pessoas, até hoje tem pessoas que trabalharam na linha de frente, como médicos, enfermeiros, que até hoje o cara está meio bilolado da cabeça. A pandemia acabou, mas tem gente usando ainda máscara até hoje. Andaram pelo vale da sombra da morte, mas não confiaram na força no braço do Senhor, confiaram na própria força do braço da ciência. E quantos com isso não morreram, não se pereceram? Em tempos de dificuldade, a única coisa que vai nos restar é a armadura de Deus. Na guerra contra o inimigo que se levantou contra o casamento, por exemplo, o marido que não sabe que tem a armadura de Deus, o diabo vai pintar e bordar. E aí a gente nós vamos nos enchendo de argumentos. E às vezes argumentos, como diz o pastor Cirilo alguns anos atrás, muitos anos, ele diz assim, alguns estão usando até o argumento para justificar a frieza no espírito. Usam até argumentos da palavra para justificar que estão frios no espírito, não oram mais em outras línguas, não conversam a sós com o Espírito Santo, não gastam tempo de jejum para mortificar os feitos da carne. E aí arranja até argumento para dizer, eu estou inoperante no reino porque estou muito ocupado, estou com a minha agenda muito.
Vamos deixar isso porque diga assim: eu tenho acesso ao bom pastor, que nada, diga mais forte, que nada me deixa faltar. Corre lá para Colossenses. Nosso texto-chave é o texto de Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Existe uma imagem da parte de Deus para nós. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo da sua abundância. Abundância de graça, abundância de amor, abundância de misericórdia, tudo Deus fez em abundância. E se a gente não precisar, o Anderson gosta de fazer essa comparação com o universo, com a criação do universo. Você não precisa sair para o universo, porque o universo é a cópia das coisas da terra. Olha a natureza e a infinidade de coisas criadas na nossa natureza. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: observai a natureza. Os povos da antiguidade que não conheceram a Deus segundo Cristo, o apóstolo Paulo diz que eles assim mesmo adoraram a Deus por causa das estrelas, adoraram a Deus por causa da chuva, adoraram a Deus por causa do sol, porque sabia que na estrutura da natureza havia ou há a divindade. Mas já prestou atenção que a correria do dia, viu, Beatriz, vai nos roubando de ver a natureza criada por Deus. E quando eu olho os pássaros, e quando eu olho os animais, e quando eu olho tudo que Deus criou, eu preciso de vir para dentro. Eu sou criação de Deus. Eu sou um elemento da divindade. Se você não consegue se alegrar com isso, eu não sei mais com que você pode se alegrar. Você é um elemento da divindade. Deus soprou. O profeta Jeremias vai dizer assim: ainda que a sua mãe nem soubesse que estivesse grávida, você já havia sido gerado à imagem daquele que te criou. E às vezes a gente fica embaraçado em problema de matemática na faculdade, na escola, em problema de português. Eu estou falando isso por causa da Beatriz. Ela senta lá e você vê a fumacinha subir da cabeça dela assim, queimando neurônios. Mas a capacidade mental do ser humano também é obra divina. Tudo que o homem tocou e criou. Eu não sei quantos aqui gostam, eu sou de uma geração que gosta de motor de carro. Eu gosto de veículo, por exemplo. Eu fico assim apaixonado quando eu vejo aqueles motores. O homem criou aquilo. O poder da criação que estava em Deus, aí ele está dizendo, o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele criou você com conhecimento. E nós perecemos, a palavra de Deus vai dizer que aquele que perece por falta do conhecimento do Filho. Tudo que o homem coloca a mão para fazer, se ele estiver não apoiado na força do braço, ele vai conseguir criar. Um dos estudos que nós demos para os casais o ano passado foi a respeito de iniciativa e retribuição. Se o marido e a esposa pensassem a respeito de retribuir e ter iniciativa todas as vezes por semana, 1, 2 vezes por semana, o casamento não falia. Porque eu estou pensando no meu cônjuge, eu estou valorizando o meu cônjuge, então eu terei uma iniciativa para conquistar o coração da minha amada toda semana. Olha que coisa poderosa. Amém? Os homens falam amém, as irmãs falam amém. Pode falar amém, glória a Deus por isso. Porque esse poder da criação, na imagem do nosso Deus,
e na natureza dele, tá? O apóstolo Pedro vai dizer que essa natureza da divindade está em nós. Nós negamos, olha o esforço que nós fazemos quando nós pecamos. Nós negamos a divindade, nós negamos a natureza, nós negamos a armadura, nós negamos o revestimento para poder pecar. Pecado não é simplesmente eu chegar e cometer adultério, e trair, fazer e acontecer, e beber, e prostituir. Não é nada disso. Pecar é muitas das vezes errar o alvo. A Bíblia diz quem é o alvo. Quem é o alvo? Quem é o alvo? Cristo é o alvo. Então, se eu for aplicar a natureza que está em mim, da divindade, segundo o revestimento que eu recebi da parte de Cristo, não da parte de Adão, porque a nossa alma ainda fica assim, nossa, como eu gosto daquelas coisas da antiga aliança, as coisas de Adão, estava tudo visível, para nós não ficou mais fácil, né, Morones? Estava tudo palpável, o poder de Deus estava evidenciado e visto. O povo, quando saiu do Egito, o que Deus faz? Moisés, levanta o cajado e manda abrir o mar. Por que eu fiz esse? Vai eu acreditar que eu vou entrar naquele negócio lá? Não, prefiro voltar e viver lá no escravo. Vai que eu estou lá no meio e as águas se fecham e eu passo. Aí de repente aquele frio à noite, deserto, menos 10, menos 12, fora do inverno, porque no inverno rigoroso o deserto é frio. Aí vem aquela coluna de fogo para os cabas ficar assistindo aquilo, para você ficar assistindo o poder de Deus. Aí a natureza, porque a natureza caída de Adão estava naquele povo. Eu quero que os jovens prestem atenção, porque se ficar conversando na hora da mensagem vai ficar na natureza de Adão, não preste atenção. Aí aquela natureza adâmica que estava neles puxava eles para murmuração, porque não adiantava ver, não adiantava comer do maná. Deus, o povo está morrendo, então espera aí que eu vou mandar couve, eu vou mandar pão. E chovia pão, meu Deus. Aí as pessoas falam assim, isso é conto da carochinha. Não, isso é conto da divindade. Era Deus expressando a eles que Deus estava com eles. E mesmo assim aquela natureza sem revestimento do Espírito, porque eu acho que eu quero chegar é a natureza do revestimento no seu Espírito. Olha para dentro e veja que essa natureza desse revestimento no seu Espírito, ela é poderosa. Então ela não vai deixar você negar a paternidade que você tem, negar a filiação que você tem, negar o matrimônio que você tem, negar a capacidade que você tem de produzir riqueza, trabalhar e ser fiel a Deus. Porque a desculpa, esses argumentos falidos, a desculpa é que eu estou trabalhando demais, que eu estou muito cansado, não dou conta de ir para a igreja, está cheio de argumentos, são argumentos falidos diante da cruz de Cristo. Não dá mais para ficar em volta de argumentos que vão me tornar mais inoperante. Acho que foi o Morones que comentou aqui a respeito do que essa geração está deixando de alcançar por causa das redes sociais. Que o prejuízo mental dessa geração é incalculável. Porque está confiando na força de um celular. Está tudo ali, na palma da mão. Mas eu digo para vocês, já que a gente fez uma analogia ao Império Babilônico, ao Império Romano, a estrutura do Império Babilônico, conforme profetizou Daniel, esta é mesmo a geração de barro e ferro, e sobre ela virá uma pedra e vai destruir isso tudo, e a rocha dela é Jesus Cristo. Está muito fácil, está muito pueril, o amor se esfria. Numa semana eu vou para a igreja, eu quero meu revestimento e celebra. Quando chega na segunda-feira, diante do primeiro problema, o que eu fiz? Revestimento. Eu estou perdido, não sei quem sou, não sei para onde que eu vou. O celular já roubou, o tempo já levou, a consciência da salvação já se foi, porque o capacete tem que estar lá. Diga assim, o capacete tem que estar aqui. A couraça da justiça tem que estar aqui. Justiça é o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus.
É outro texto que eu preciso decorar, você também. Justificados, pois, mediante a fé. Fé é o escudo. O escudo que me blinda. Eu preciso exercitar fé. Fé em quê? Em receber carro e casa? Não. Fé em que eu sei que eu sou revestido pelo poder de Deus para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom pai, um bom filho, para ser um bom servo de Deus. Para ser bom, porque ele vai dizer aqui, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém em Cristo, porém Cristo é tudo em todos. É tudo em todos. Creu, Jesus Cristo é o poder da ligação entre você e a divindade de Deus. Aí o diabo vem e quer que a gente nega, que nós neguemos, eu não sou tão marido assim, eu vou negar. Aí vou ficar de olho em outras coisas, vou me preocupar com outras coisas. Eu não posso ser esse filho todo que a palavra de Deus diz que eu sou, né? Vamos cantar, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. Fica só no canto, você tem, você é e você pode, mediante aquele que tudo pode por você. Mas o diabo quer porque quer, tá? Ele quer fazer você negar. E o que é o pecado? Voltando a função do pecado, errar o alvo, errar Cristo, negar o poder de Cristo. Por isso que eu não confio na força do meu braço. Esses primeiros meses do ano, não foi flor que se cheira. Em um dos meus negócios. Pensa se eu perdi uma noite de sono. Não. Esses dias para trás um cliente veio me procurar 7 meses para fechar uma proposta. Mas como foi ministrado aqui, eu preciso ter alegria, porque alegria, diga assim, alegria. Alegria, ela é do Espírito. Ela não está, eu não aciono ela mediante a circunstância. Não vendi, estou triste. Vendi, estou alegre. Vendi, estou triste. Não vendi, estou alegre. Não, eu estou alegre. Por quê? Porque eu não vendi. Porque o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Se você enche o seu espírito dessa palavra, e quando você fala, na sua casa, você anda lá na sua casa assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia por pastos verdejantes, águas tranquilas. Vamos dizer assim, você é doido. Não, eu só estou mostrando para o reino do Espírito qual o escudo que eu tenho. É o escudo da fé. A fé diz assim, eu creio por isso, eu creio por isso, eu creio por isso. Se eu não falo, eu não mostro qual é o escudo da minha fé. Eu fico só labutando, só reclamando, só me queixando. E a palavra está dizendo, você tem um pastor que não te deixa faltar nada. Você tem um pastor que te forma um bom marido, uma boa esposa. Você tem um pastor, e esse Senhor é o seu pastor. Por isso nós confessamos, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu não confio na força do meu braço, eu confio no meu Senhor, amém? Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Diga para o seu vizinho assim, você é eleito de Deus, santo e amado, cheio de afeto e de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, para suportar uns aos outros, para suportar o dia mau. Ele diz assim, revista, seja revestido, pois como eleitos de Deus, santos e amados. Aí por causa de um deslize, uma pisada na banana, assim, porque eu errei o alvo, porque errar o alvo é negar a Cristo naquele que você propôs a fazer. Tudo que o homem vá fazer, faça como para Deus, não é assim que diz a palavra?
Tudo que eu vou fazer não é fazer como se fosse para Deus, não é isso? Então, se eu for sempre com o entendimento que o que eu vou fazer para Deus, antes eu vou receber de Deus o revestimento para fazer aquilo. Uma das coisas que mais me ensina no ministério do apóstolo é a diligência com que ele conduz cada pessoa. Isso me assusta assim, extraordinariamente, porque eu não dou conta de fazer isso. Quando ele marca uma agenda com determinada pessoa, ele pergunta para o Espírito Santo o que essa pessoa está precisando. Não sei se ele vai assistir essa mensagem, mas vai ficar aqui gravado como valorização. Isso aí é ter diligência para com Deus e para com o Senhor a quem ele serve. Amanhã nós vamos levantar, vamos trabalhar, não vamos? Ou vamos, aqueles que trabalham aí de casa, home office, vai ter que colocar a cachola para pensar. Mas antes de você fazer isso, você fala assim: Espírito Santo, como que o Senhor quer que eu haja nessa situação? Como que eu estou revestido para esse dia de hoje? O apóstolo ensina isso. Às vezes ele sai de uma reunião de 1h30, estafado, cansado, sugado, porque ele entrega o melhor, ele entrega aquilo que Deus está dando a ele naquele momento. Às vezes a gente chega lá, a gente fica até constrangido, fala assim: não, pai, vai dormir, vai descansar, vai repor as suas baterias. Aí ele ainda fica lá fazendo sala para nós. Não, vocês quase não vêm aqui, que nós é filho nós uns filhos de chocadeira. Minha mãe não pode saber disso não. A gente só vai lá de vez em quando. Aí quando a gente vai, ele fica lá. Às vezes a gente vê se terminou e isso ensina a gente. Porque não é o que se faz, é como se faz. Se eu sou um bom marceneiro e eu peço revestimento, eu não sou marceneiro não, tá? Eu estou falando isso porque tem uma casta de irmãos que a gente conhece trabalhando nessa área. Mas se a pessoa busca revestimento para aquilo, ele vai trabalhar no móvel, vai trabalhar pensando como se fosse para Deus. Eu vou puxar a orelha dos meninos de louvor aqui. Tocar como para o Senhor, estudar a música como para Deus, como para Deus. Deus tem uma intenção muito grande de manifestar poder no meio dos louvores. A palavra de Deus garante que Deus desce no meio dos louvores. Ele fala que Ele habita. Olha que coisa. Deus mora, Deus habita no meio dos louvores. Aí às vezes a gente fica rancoroso, queixoso, porque não está reconhecendo a vestimenta que tem. Em vez de cantar, escuta a música do boteco da esquina. Eu lá em casa, eu moro no 15º andar, misericórdia, a música parece que chega lá dentro de casa. Fala: sai, demônio. E não fecha a janela, que eu não tenho ar-condicionado, não tenho esse privilégio. Privilégio não sei, né? Mas às vezes a música entra e daqui a pouco você está cantarolando. Quem trabalha com música sabe como é que é. Até quem não mexe com música. O trem entra na alma, daqui a pouco você está falando aquilo. Daniel, você está rindo? Mas eu fico com dó daqui as pessoas assim. Eu e Raquel, quando no início do nosso casamento, nós tivemos muita dificuldade financeira. Passamos muito. A gente morou num lugar que, meu irmão, o som dos vizinhos não era alto não, bobagem. Não, era muito alto. Era muito alto. E aquilo me subia, eu não tinha o que fazer. Ainda bem que eu orava muito mais do que eu oro hoje naquela época. Porque você tem que exercer um dom, uma paciência. Aqui, revestido como eleito de Deus, santos e amados. Aí você chega no vizinho lá, queridão, não está ouvindo por causa do som do carro. Ele, em vez de virar o som que ele tinha para dentro da casa, ele botava para dentro da rua, de frente para nós. E aquele trem alto, num calor, o teto lá de casa era um pouco mais baixo que esse aqui. Rapaz, pensa numa fervura. Eu e as meninas deitavam no chão e aquele som alto. E de repente a gente estava vendo a qualidade daquelas músicas. Que porcaria! E às vezes quando você vê, não, sua mente está naquilo, cantando aquele lixo, botando aquele lixo para dentro da sua alma.
Aí você vai ver o que trata aquelas letras: traição, pornografia, breguice. Tem nada que presta naquilo. E o crente está... Se eu estou sendo revestido, eu preciso saber desse revestimento. Porque nessas pequenas coisas, músicos, o diabo vem, levemente rouba a unção. Coisa poderosa é quando nós temos uma equipe de louvor ungida, igual essa maravilhosa que estava ministrando aqui para nós. Vou falar para vocês, eu não sei como é que vocês não chutam um bocado de cadeira e não saem correndo no meio da igreja. Confessando o que está sendo cantado com toda a sua força, deixando esse negócio sair e entrar, porque ao mesmo tempo que sai, Jesus vai dizer assim: o que mata não é o que entra, é o que... Sabe por que essa geração está morrendo? Porque só fala morte. Aí a gente tem oportunidade, confiando em nosso Deus, e o seu eterno amor, não serei abalado. Você pode mais, diga para o seu vizinho: você pode, você pode, você deve mais através do revestimento que Jesus deu. Vamos correr. Eu quero ler com vocês rapidamente, nem sei como é que está a minha hora, acho que eu ainda dá uns minutos aqui para nós, depois nós volta para Colossenses. Deixa eu ver se eu não perdi o texto. Que coisa. Tá aqui, Romanos 5. O texto que eu mandei vocês decorar, vai que ele sumiu da minha cabeça. Agora voltou. Justificados, pois, mediante a fé. No capítulo 5 de Romanos. No versículo 14. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Olha o que ele diz aqui: o qual prefigurava aquele dia, o que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos ou todos, muito mais a graça de Deus, que é o dom que pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Por que eu fiz essa analogia, esse link? Para nós de uma vez por todas nos desvincularmos das amarras, e eu vou dizer assim, vestimentas adâmicas que ainda manifestam em nós. Essas estruturas que estavam em Adão, por causa do pecado de Adão, ela também nos fez morrer. Então, as derrotas, os fracassos, mesmo diante daquilo que eu citei aqui, mesmo que diante do poder manifesto de Deus, alguém há de se queixar que Deus estava com o povo no Egito e duvidar? Eu posso até lançar dúvidas sobre isso, porque está escrito, eu não estava lá. Mas eu não posso lançar dúvidas sobre o que Deus faz nos dias de hoje. Amém? Que às vezes o abrir do Mar Vermelho para mim foi a cura de um possível ou talvez um tumor no braço da Ellen. É o meu Mar Vermelho que eu estou atravessando naqueles dias. Amém? Eu não vi a manifestação da coluna de fogo ou da nuvem de glória me protegendo no deserto. Eu não estava lá, mas eu vejo o suprimento de Deus hoje. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Agora, com graça abundante, diga assim, agora diga forte, agora, com graça abundante.
porque ele diz assim: aonde abundou o pecado faz superabundar a graça de Deus. Aonde estava manifesto a morte por causa do pecado de Adão, agora a vida por causa do dom da graça. É esse o revestimento que eu tenho que buscar diariamente. A Beatriz falou aqui a respeito do processo de consolidação, do processo de diligência que temos que ter. É diário. Jesus vai dizer: basta o mal do seu próprio dia. Se você dormir com o coração fechado com o teu irmão, até as tuas orações se tornam infrutíferas. E às vezes a gente não se pergunta, né? Por que, Deus, que as coisas não acontecem? A gente passou o dia inteiro, e esses dias são dias cruéis, porque vai a internet. Meus irmãos, a internet tem um negócio, né? A gente tem que ficar longe dela. Você abre a notícia lá, cada coisa. Eu estava meditando sobre isso. Eu louvo a Deus porque lá em casa a gente parou de ver televisão assim, no contexto geral. É de vez em quando. Até quando a gente vai assistir uma partida de futebol em família, chega no intervalo eu desligo, não gosto nem de ver a propaganda. Hoje, porque nós estávamos lá e na hora do banho e tudo mais, se arrumando para vir, estava passando lá um joguinho mais ou menos, Mequetrefe. Aí no intervalo eles deram uma chamada da novela. Qual era a chamada? Uma senhora dando um tapa na cara da outra. Eu falei assim: tem como eu compactuar com isso? Eu gosto até do esporte, eu gosto de ver aquele negócio, aquela competição, mas você liga na hora do jornal e esse negócio veio todo para a telinha, está tudo aqui. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque é o mal do seu próprio dia. Às vezes o nosso coração não está rancoroso com ninguém da nossa área de ação, mas você quer ver um negócio, você perder as estribeiras com política. Eu fico, meu irmão, você está vendo um negócio tudo errado, você está vendo a coisa toda, e você está com aquele negócio aqui: Deus, por favor, me convence do meu revestimento, não me deixa ficar olhando essas coisas, porque tudo que você vai ver do mundo é o que Jesus falou a respeito dos escribas e dos fariseus. Falou para os discípulos: se a vossa justiça não exceder em muito a desses homens, vocês não vão ver graça. A justiça do mundo, meu irmão, esquece. Eles não estão nem preocupados que o que é justiça. Justiça é segundo o que eles acham que é. E louvado seja Deus, porque essas pessoas que estão aí no mundo não podem sentenciar, porque a palavra para nós, diga assim, para mim, para nós, amém? A sentença deles não vale para nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Mas não deixa se perder o seu revestimento, porque essas coisinhas vai contaminando a nossa oração. Queremos orar pelos nossos filhos, queremos orar pelo nosso casamento, queremos orar pela nossa igreja, mas o nosso coração rancoroso com as coisas que estão no mundo torna a nossa oração infrutífera. Porque Jesus falou assim: se você tem queixa de alguém, olha como o diabo é sujo. Eu tenho queixa de milhões. Eu falo: Espírito Santo, lava o meu coração, porque nessa situação aqui eu não sei mais o que falar, não preciso nem falar, eu evito falar. Eu aconselho você a fazer o mesmo. Você viu a notícia? Fecha a boca. Não deixa sair aquilo que mata. Aí você canta: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloque calça o evangelho, o calçado do evangelho, da preparação do evangelho, e fala: Senhor Deus, eu estou pronto para, se precisar profetizar, profetizarei. Mas, como diz Colossenses, profetizarei revestido de, como é que ele diz lá? Volta lá em Colossenses. Colossenses 13. Cadê? 3:10, mas é o 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Como quem? Eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Meu Deus do céu, a palavra de Deus dando no meu fígado. É a espada, é a palavra, amém? E ela está no meu fígado. Ternos a misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e toda longanimidade. E
quando a gente vê coisa, vê se não é o diabo colocando circunstâncias para nós cairmos. É o que aquele negócio que a gente sabia. Olha o laço do diabo, chuta que é laço. Lembra daquele ditado? Chuta que é laço. Pois é, o diabo coloca laços para que os nossos lábios devolve lá, rapaz, de eleitos de Deus. E deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, uma coisa que nós sabemos, esse ministério sabe, que o mundo não vive do que o mundo próprio profetiza. O mundo vive daquilo que a igreja profetiza. Enquanto tiver eleitos de Deus, quando existirem eleitos de Deus, santos e amados, de eternos, de afetos, de misericórdia, de bondade e humildade, revestido disso, enquanto houverem homens e mulheres dessa maneira, casamentos poderão ser restaurados, vidas de famílias poderão ser tocadas, as nossas e as do mundano. Restauração, cura no corpo físico poderá acontecer quando a igreja cessar esse revestimento. Acabou. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a ponte entre o mundo e Cristo se chama igreja. Se a igreja implodir a ponte, eles estarão perdidos. Se nós implodirmos, e como que nós implodirmos como que nós podemos implodir essa ponte? Tocando dinamite e falando, porque a nossa arma é a nossa profecia, a nossa palavra, e a palavra de Deus em nós. Amém? Vocês estão comigo aqui? Vamos orar? Vamos ficar de pé então? Se você tem algo, por isso que assim, eu sempre, é um hábito meu, quando eu vou ler a Bíblia lá em casa, ou no celular, em algum lugar, eu sempre chego humildemente na presença de Deus e peço perdão de pecados que às vezes eu cometi e nem vi. Errei o alvo é Cristo. Tratei minha esposa com grosseria, com negligência, fui, vou usar uma palavra bem leve, fui indiferente às causas dela. Passou, porque da minha natureza adâmica, passou partida, eu fui estúpido. Aí o Espírito Santo, eu preciso pedir perdão, porque eu vou ler a tua palavra, e não dá para ler a tua palavra e deixar trem passado assim, sabe? Eu vou ler de qualquer maneira, eu vou tratar isso de qualquer jeito, sabe, Espírito Santo, eu vou ouvir um louvor aqui, mas eu preciso que esse louvor entre na minha vida, até ao ponto de que eu passe a viver esse louvor, confiando em nosso Deus, até eu viver aquilo, e em seu eterno amor. Eu não posso ser abalado, porque eu confio. Aí eu passo a viver aquilo. Aí o Espírito Santo arranca de mim tudo que não presta, tudo que a minha alma está desejando, arranca de mim, toda a minha indiferença, toda a minha frieza. Amém? Então, quando a gente vai orar por alguém na nossa área de ação, a gente pede o Espírito Santo perdão. Espírito Santo, me deixa mais atento para eu ser melhor, para eu ser, cadê o texto? Para eu estar revestido como eleito de Deus, santo e amado, santo e amado, santo e amado, santo e amado. Repita aí: santo e amado, santo e amado, santo e amado. Eu preciso repetir: santo e amado. Essa é a eleição para que Deus me elegeu, ser santo e amado. Aí ele vai dizer de ternos e afetos de misericórdia. Isso vem, é consequência de ser amado, ser santo. Amém? Então, coloque a sua vida diante de Deus. Oremos, pois. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse revestimento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra, que nos leva à intenção e à compreensão de sabermos que é na força do braço do Senhor, sem ti nada podemos. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha nos perdoando, venha nos lavando, venha nos redimindo, porque confiamos no Senhor, até para sermos perdoados e confessarmos os nossos pecados,
Confiamos no Senhor, no Teu Santo Espírito, nos convença do quanto nós precisamos deixar essa natureza do velho homem para trás e alcançar as coisas que indicam a salvação. Por isso o Espírito Santo de Deus fortemente coloca em nossa mente o capacete da salvação. Oh, como é bom sabermos que somos salvos, eleitos, de ternos e afetos, de misericórdia, santos e amados do Senhor. Espírito Santo de Deus, que essa consciência que está impregnada, selada no nosso espírito, venha até a nossa alma, para que saibamos diariamente do que fomos revestidos, não de um sangue que foi aspergido na madeira, ou no madeiro lá antes de Moisés, mas agora no madeiro em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, esse sangue nos resgatou, esse sangue nos purificou, esse sangue pagou um preço para que hoje nós tivéssemos graça e virtude através do Senhor. Por isso o Espírito Santo manifesta na vida dos maridos, manifesta na vida das esposas, manifesta na vida dos filhos, manifesta na vida dos trabalhadores da seara do Senhor esse revestimento. Revestimos, pois, reveste a nós, Espírito Santo de Deus, para que esse entendimento seja ainda mais evidenciado, que nós possamos essa semana dedicar um tempo de oração em outras línguas, mergulhando no Espírito Santo, mergulhando no rio do Espírito, mergulhando na adoração, confiando mesmo no Senhor, confiando na Tua palavra, confiando na fé que o Senhor depositou em nós. Por isso aumenta também a nossa fé. E Espírito Santo de Deus, prepara os nossos pés, calça os nossos pés com preparação do Evangelho, que tenhamos a palavra do Evangelho, das boas novas nos nossos lábios, e que possamos tirar dos nossos olhos toda mazela, toda maldição, todo exercício do mundo em roubar a paz do Senhor nas nossas vidas. É assim que eu oro pela Tua igreja, em o nome de Jesus, amém? Amém? Você que tem dízimos e ofertas, eu quero orar com você. Se você não trouxe dízimos ou ofertas, não tem problema, nós vamos orar a si mesmo. Se você trouxe, vamos orar. Eu tenho aqui, por incrível que pareça, caiu da minha Bíblia aqui o pacto de fidelidade. Se alguém não sabe o que é isso, me procure. Procure a Raquel, o pastor Euclides não veio, mas pode procurar ele. Isso aqui, o pacto de fidelidade, é uma ferramenta que Deus nos deu nesse ministério, para que a nossa fonte de renda não se torne frutífera. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não entrego oferta na igreja, eu não dizimo na igreja, e aí o diabo pega essa atitude nossa, porque erramos o alvo. Prestou atenção? Erramos o alvo porque confiamos no dinheiro, no papel moeda, naquele troço que o Banco Central imprime lá e distribui. Aí o banco paga, o patrão paga, e a gente confia naquilo. Automaticamente nós erramos o alvo. Nós confiamos no nosso Deus, amém? A nossa fonte de renda prospera. Aí às vezes a gente erra o alvo. Aqui está o pacto de fidelidade, para nós acertarmos o alvo, amém? Não confie na força do seu salário, não, confie em Deus, amém? Aí se você não está conseguindo ser fiel no dízimo e na oferta, você me fala aqui que a gente vai trazer você para perto e vai conseguir dizer para você que o Senhor Jesus é o seu pastor e nada te falta, viu, jovens? Esses jovens que ficam conversando, eu vou separar vocês na hora do culto. Vou fazer mapeamento para vocês sentar aqui, vou botar o nome de vocês em cada banco. Vamos orar por dízimos e ofertas com muita fé. Quando nós vamos ofertar e dizimar, usamos o escudo da fé, para que a nossa vida financeira não se torne uma arma que o diabo usa contra nós mesmos. Usa a sua palavra para dizer que a sua fonte de renda é uma bênção, amém? Que a fonte de renda do seu marido, da sua esposa é uma bênção, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está nossos irmãos dizimistas e ofertantes. Deus, obrigado porque não só esses que estão nos assistindo, mas esses que estão nas suas casas, aqueles que creem nessa palavra ministrada. Deus, eu estou abençoando a fonte de renda dos teus filhos. Graça sobre a cabeça dos teus filhos. Graça e prosperidade sobre a identidade financeira dos teus filhos. Eu oro para que eles sejam diligentes, abençoados e abençoadores. E eu profetizo a janela dos céus aberta sobre a cabeça dos seus filhos, capacidade intelectual sobre eles,
para que eles, Senhor, saiba que o Senhor, a confiança da vida financeira deles está no Senhor. Eu abençoo eles e a família deles com eles, em o nome de Jesus, amém? Ao final você traga aqui na frente, ou se você tem o Pix, entregue o Pix. Eu queria, antes da Raquel dar os avisos, para ficar aqui, essa semana, quarta-feira, nós vamos estar começando, iniciando o seminário de homens que dá qualidade. O pastor Euclides não está aqui, onde é que vai ser? Está sabendo? Nós vamos avisar o local, então todos os homens que estão aqui, jovens, quarta-noite, na nossa reunião celular, amém, homens? Amém. Daniel, se você quiser participar, os jovens que estão aí. Exatamente, será toda quarta-feira, durante 2 meses. O investimento é R$50 apenas para adquirir a apostila e o certificado, amém, homens? Nós vamos fazer o seminário de homens e você vai receber uma apostila abençoada como essa, em nome de Jesus. Pais, novamente, podeis sentar, eu queria dar alguns avisos aqui. A gente tem 2 avisos aqui de suma importância. O primeiro é o mês de outubro, nós vamos estar trabalhando com uma campanha. Sugerida pelo apóstolo, né? A gente reuniu com a mesa diretora, foi dia 11, e ele resolveu fazer uma campanha, né, nas igrejas, em todas as igrejas aqui mais próximas. Então a mesma campanha vai estar acontecendo aqui em Taguatinga e Samambaia, só que em dias diferentes, tá? Na nossa igreja vai ser todo domingo, porque os nossos cultos são aos domingos, tá? Lá em Taguatinga vai ser todas as quartas e em Samambaia todas as quintas. E nós estaremos trabalhando com um tema que está lá em Jeremias, no capítulo 33. É um tema muito, muito conhecido, tá? Quem quiser abrir lá para eu ler rapidinho, ou não, só escute, que é do versículo 1 até o 3, tá? Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo assim: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, tá? Então nós vamos trabalhar no mês de outubro, vão vir 4 pregadores, são 4 domingos no mês de outubro, 4 pregadores diferentes aqui para falar, abordar cada um dentro desse tema uma área da nossa vida. Então nós vamos tratar cura, vamos tratar área financeira, são 5 domingos, tá? Então vão vir 5 preletores aqui, vamos tratar cura, área financeira, vamos tratar área espiritual, vamos tratar área de relacionamentos e outras coisas mais que nós vamos tratar aqui. Qual é o intuito dessa campanha? 2024 está aí. Não está? Faltando menos de 3 meses, vamos dizer assim. Né? Não, 3 meses está faltando para acabar o ano. E aí eu te pergunto, quando você começou o ano, você começou cheio de plano, começou? Cheio de projeto. Alguns concluídos, outros não. Não é verdade? Então nós precisamos de ajustes dentro disso aqui. Então esse é o intuito dessa campanha. Então nessa campanha, a gente vai voltar à linguagem inicial da ICEP, vamos dizer assim. Você pode trazer carteira de trabalho, você pode trazer roupa de quem você quiser, você pode trazer currículo, pode trazer o que você quiser, né? Pode trazer a pessoa, né? Nós estaremos aqui para abençoar, consagrar, ungir e concordar que nesses últimos 3 meses da sua vida, a resposta de Deus vai acontecer conforme os planos que você fez em janeiro. Amém? Então eu quero que você venha, participe. Se não consegue vir aos domingos, vai na congregação de Samambaia, vai na congregação de Taguatinga, não tem problema, mas faça a sua campanha.
Amém? E o outro aviso que eu quero deixar aqui é sobre o encontro de casais. Fala comigo assim, encontro de casais. A gente resolveu também o tema do encontro. E por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, igual a gente vê em postagem na internet, que hoje chegou o tempo da gente evangelizar os cristãos, né? A gente está tendo que voltar com leitinho para casais. Sabe por quê? Por falta de ajuste de vestes. Eu queria que de uma vez por todas, todos os homens e todas as mulheres que estão aqui, que são casados, compreendessem o quão fundamental é para o encontro de casais. Ah, mas tudo que vai falar lá eu já sei. Ah, eu estou com o apóstolo há não sei quantos anos. Eu estou com o apóstolo já tem 27 anos. E tem 27 anos que depois que eu casei tive condição financeira para ir em encontro de casais. A palavra nunca é a mesma. E sempre eu preciso de alguma coisa que ele está falando. É surreal isso para mim. Então não existe essa desculpa de falar, mas eu já sei fazer. Sabe o que é isso que a gente fala assim? Ah, eu já sei disso, eu já sei. Sabe o que é isso? É o diabo querendo cegar seu entendimento para que seus filhos não recebam. O diabo não está interessado em você e na sua esposa, não. Está interessado nos seus filhos. Se você tiver no tipo de relacionamento que você já não tem nem mais prazer em se relacionar, ou que você se acha tão autossuficiente que já sabe de tudo, entendeu? Para mim isso só demonstra uma coisa: falta de amor pelos seus filhos. Estou puxando a orelha mesmo, porque tem que ser puxado. Se você não pode gastar sexta à noite, sábado e domingo pela manhã, em prol da sua família, em prol do seu relacionamento, em prol de ajustar o que precisa ser ajustado na sua vida conjugal, meu irmão, desiste até de ir para a igreja, porque você está sendo pior do que os infiéis. Está sendo pior. Eu e o Weber vamos. Precisamos? Eu sei o que eu preciso e ele sabe o que ele precisa. Mas acima de tudo, o que eu mais preciso é que o rio de Deus flua para as minhas filhas. Flua para os meus netos. Flua para os meus bisnetos. Flua na minha geração. E o texto que vai ser usado lá, que o apóstolo teve uma revelação dentro desse texto, que é surreal a revelação que ele teve, que ele vai tratar de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 18. Ele vai falar sobre a Arca de Noé lá, dentro de uma revelação que Deus deu para ele dentro da família. Alguém já viu o apóstolo falando sobre isso aqui? Pois é, né? Que coisa. E a gente se julga conhecedor. No capítulo 6, versículo 18, diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Ele vai tratar, esse é o versículo chave, só que ele vai tratar muita coisa dentro da arca. Então eu quero pedir assim, em nome de Jesus e quase que pelo amor de Deus, não porque a gente precisa de inscrição, não. É uma coisa que a gente nem se preocupa, porque 30 casais a gente arruma assim, ó. Já tem 15. O que é mais 15? Eu estou falando isso aqui para você, que é pai e mãe de família. Tá? Leve a sério a obra que Deus te deu. Não seja pior do que um infiel. Não seja. Vá para esse encontro. Não pense que vocês não precisam de ajuste. Precisa sim. Precisa sim. Não existe relacionamento perfeito.
Se eu perguntar para qualquer casal que tem aqui, qualquer um, perguntar uma queixa que tem um contra o outro, vai falar. Só que a queixa, às vezes, é uma mudança de atitude minha e não da pessoa. Por isso que nós precisamos ser cada dia mais ajustados. Amém? Domingo que vem nós temos um culto maravilhoso como esse. Venha, traga sua família. Vai ser 10, 11, 12 o encontro de casais. 10, 11, 12 de novembro. Vai ser no Hotel Fazenda. Tem aí o nome aí, pega aí. É porque eu estou sem meu celular, abre aí. No Hotel Fazenda aqui pertinho, no INCRA. A gente resolveu fazer aqui perto para não ter essa desculpa. Eu trabalho sexta-feira até não sei que hora, não tem como eu ir aqui, ó. Pousada dos Angitos, tá? Aqui no INCRA, aqui do lado. Você não vai gastar nem 30 minutos para chegar lá, tá? E para voltar no domingo também, nem 30 minutos para você voltar. Mas é um tempo de qualidade que a gente tem para o nosso crescimento, e o valor investido é de R$1.000, que pode ser parcelado até novembro. A gente tem aí pelo menos 2 meses, 3, né? Se contar com setembro, 3 meses para poder parcelar isso, tá? Então, no próximo domingo, então, quem não fez sua inscrição, faz, gente. Faz, procura eu, Natan, Weber, tá? A gente faz sua inscrição lá para poder ir. Amém? Você que quer ir, seu marido não quer ir, ou vice-versa, ora. Vamos orar, vamos crer que a pessoa vai. Você que não tem condição financeira, fala com a gente. A gente levanta uma oferta, faz alguma coisa, vamos dar um jeito de ir. Amém? Não, tipo assim, não dê desculpas. Não dê. Né? Faça um esforço para ir. Amém? Oi? Então vem falar. Domingo que vem, um culto maravilhoso como esse, tá? Venha, participe. Dia 24, domingo que vem também, gente, pela manhã, todos os obreiros consagrados, só os obreiros consagrados. Reunião do campo, às 9 horas da manhã, com o apóstolo Baltazar, lá em Taguatinga, tá bom? É a reunião ordinária que nós temos da mesa do campo. Amém? Amém? Sapo cururu na beira do rio para nós. A pastora Dora de Samambaia, ela vai fazer 2 eventos e está contando conosco. Um evento é para criança. Quem tem criança em casa até 12 anos, ela falou que eles vão fazer um trabalho de evangelismo com as crianças lá na igreja deles. Quem tiver interesse vai me procurar, eu vou passar essa convocação. Vai ser no próximo dia 23 de setembro. Eu vou pegar mais informações com ela, mas se você quiser levar seu filhinho para evangelizar outras crianças, faça isso. Você que tem criança lá em casa não tem mais, mas se as meninas quiserem ir, eu até acho legal. Jovens fazerem esse tipo de evangelismo é muito importante, desde pequenininho fazer. Então a pastora Dora está disponibilizando, está nos chamando, nos convidando, e convidou o departamento infantil. Quem quiser ir, eu vou passar para você esse convite. E ela também está com um evento para casais lá em Águas Claras, na minha terra. Vai ser dia 28 de outubro, 10h30 da manhã. Olha que coisa. E deve ser café da manhã que vai ser servido lá. Teremos lá uma palestra. Os casais que tiverem interesse também, lá eu acredito que vai ser o pastor Rogério que vai estar ministrando para os casais lá no dia 28 de outubro. Amém? Vamos ficar de pé? Coloca a mão no seu coração. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a alegria, os dons do Espírito Santo de Deus sejam evidenciados na sua vida. Paz para você, para a tua casa, para a tua família. Que o conhecimento, que a revelação do Espírito Santo de Deus, que o amor, que o fruto, que os dons do Espírito sejam multiplicados sobre você e sua casa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Paz e prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?
Está encerrado nosso culto. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.